Tu és o grande Deus. Tu és o grande Deus. Amém, querido? Você pode se sentar. Aleluia. Que bom que a gente está aqui reunido para celebrar Jesus. E eu fico muito animado quando eu percebo a presença de Jesus, né? Amém. Às vezes a presença do Senhor está em nós, está perto de nós, mas nós não conseguimos senti-la. Nós não conseguimos afirmar que o Senhor está ali. E hoje a gente vai compartilhar aqui sobre o final daquela nossa série, Eu Nele. E eu creio que a gente vai terminar essa série de mensagens de uma forma muito maravilhosa, né? Porque viver com o Senhor é uma bênção, não é? Eu estava compartilhando ontem, quando eu preguei na licenciatura e na ordenação, que agora, em fevereiro deste ano que vem, que começa daqui a pouco, Cristina e eu completamos 35 anos de ministério. 35 anos de ministério. E eu estou vivendo hoje, nestes dias, coisas maravilhosas do Senhor. E eu estou muito empolgado, porque eu sei que Deus está fazendo e Ele irá fazer. Você tem motivo de gratidão a Deus aí? Você está vendo Deus agir? Semana passada foi uma batalha imensa, mas Deus agiu sobrenaturalmente. Porque no meio das guerras o Senhor se manifesta como o Deus das guerras. E o Senhor não perde batalha. E eu tenho visto Deus fazer muitas coisas e eu penso, tudo que está na palavra é para nós e é para hoje. Amém, igreja? Olha, eu vou te incentivar nessa noite a você ser livre, ok? Você ser livre. Porque onde está o Espírito de Deus, a Bíblia diz, o que tem? A liberdade. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E eu tenho muito anseio de ver as coisas que eu leio na palavra de Deus acontecendo. E eu tenho visto isso. E isso tem sido maravilhoso. Que bom ver aqui a Rô, o Eric. Saudade de vocês. Que maravilhoso a gente poder ver um Deus que age. Um Deus que não está inerte. Um Deus que não está alheio às nossas orações. No meio das lutas, mas muitas vitórias. E a gente celebra esse Deus maravilhoso. A gente precisa se estimular a essa vida. Seguir a Jesus para mim tem que ser algo empolgante, algo que me anima, algo que me impele, algo que enche o meu coração, algo que sai do meu controle. Seguir a Jesus para mim tem que ter essa vida do Espírito Santo. Porque senão pode ser qualquer coisa, menos caminhar com Jesus. E eu quero ler com vocês lá, então, os 2 últimos versos desse trecho que nós separamos para falar sobre essa série Eu Nele. Os versos 13 e 14. A Ju vai projetar lá para a gente. E eu quero te convidar, não projeta, as televisões normal, né? Então eu vou ler aqui, né? Diz assim, preste atenção. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A gente poderia fazer uma série de mensagens só nesses 2 versículos, mas eu quero compartilhar com vocês nesta característica, naquilo que nós herdamos de Jesus aqui nesses 2 versos. E o que nós herdamos de Jesus aqui nesses 2 versículos é que nele nós fomos selados. Repete assim comigo: em Jesus eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Isso é bom ou não é?
Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E nós vimos aqui nesse trecho, nessa oração de ação de graças do apóstolo Paulo, que ele disse que nele, aleluia, está voltando aí, nele nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, nele nós fomos escolhidos, nele nós fomos resgatados, neles nós fomos feitos herança, e nele nós fomos selados. Paulo encerra essa oração de ação de graças num ponto alto, num ponto climático, quando ele fala que o resultado de toda a obra da cruz foi que Deus colocou o Espírito Santo dele em nós. Jesus conversando com os discípulos, e os discípulos estavam preocupados a respeito de ficarem sozinhos, porque Jesus estava falando que estava indo embora. E Jesus falou para eles: não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, e eu preciso ir para o Pai, para que o Espírito venha e habite com vocês. Nós não fomos deixados para trás, nós não fomos abandonados, nós fomos salvos, adotados e fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre a importante obra do Espírito Santo na nossa vida. E como esse Espírito, como nós devemos nos relacionar com este Espírito Santo. Porque há um tempo de espera. Aqui Paulo está dizendo que nós fomos selados quando nós ouvimos a palavra da verdade, e quando nós cremos no Evangelho da salvação. Quando isso aconteceu, quando eu ouvi esta palavra, quando eu criei no meu espírito, eu fui salvo por Jesus Cristo. E quando isto aconteceu, Ele me deu o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo habite em mim, até o resgate da propriedade. Até quando o Senhor vier nos buscar, e Ele olhar para dentro de nós e diz: este está selado, este me pertence, este é meu. E aqui eu quero falar sobre o Espírito Santo, porque talvez seja a terceira pessoa da Trindade com o qual nós não temos tanta intimidade como nós deveríamos ter. Existem experiências maravilhosas com o Espírito Santo na palavra. O livro de Atos, toda a história de Atos acontece não porque Paulo se converteu, não porque Pedro começou a pregar, não porque os discípulos foram a todas as nações, mas porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. E quem fez esta obra maravilhosa, descrita aqui em Atos, foi o Espírito Santo de Deus habitando na vida daqueles que Ele havia comprado. Quando a gente orava aqui com o pessoal do louvor, eu me lembrei daquele texto que o apóstolo Paulo fala: nós somos, porém, vasos de barro, mas que contêm um tesouro preciosíssimo. Quanto que vale um vaso de barro, Igor? Quanto que vale um vaso de barro? É muito caro? Vaso de barro? Vaso de barro não vale nada. Um vaso de barro é baratinho. Mas o importante é o que tem dentro deste vaso. Daí sim, mas o tesouro, nós não temos valor em nós mesmos. Nós passamos a ter valor porque há um tesouro dentro de nós, porque Jesus colocou em nós o seu Espírito Santo. Você acha que Deus iria colocar o Espírito Santo em qualquer lugar? Sim ou não? Deus deposita o seu Espírito Santo naqueles a quem Ele ama. E esse Espírito habita em mim. E eu preciso conhecer esse Espírito. Aqui fala que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E o selo
ele é impresso, até hoje é comum, né? Você vai no cartório, tem um custo ou custas do selo. Coloca um selo, carimbo e assinatura num contrato, por exemplo. Isso valida um contrato feito em duas partes. O selo antigamente era usado para guardar correspondências importantes para que ela chegasse inviolável até o seu destino. E era marcado com o sinete do rei, naquele pouco de parafina derretido que fechava a correspondência. O rei colocava o seu sinete e a pessoa que ia receber aquele selo sabia que aquela correspondência estava inviolável, havia chegado lá sem que ela tivesse danificado. Até hoje tem isso, né? Você recebe algum produto lá que você compra pela internet, recebe pelo correio e tem uma orientação ali. Se esse pacote chegar aberto e tal, devolva. Porque uma pizza, né? Não tem o selo, porque precisa chegar inviolável. E aqui o apóstolo Paulo está falando que o Espírito Santo é este selo em nós. Este selo que é uma marca de pertencimento. Este selo que é a marca de que eu tenho uma aliança com você. E essa aliança é inviolável. Ninguém pode quebrar esse contrato. Nem céu, nem terra, nem inferno, nem diabo, nem pecado, nada quebra esta aliança que o Senhor tem conosco. E isso começa a mudar um pouquinho o que eu penso a respeito da minha salvação. Porque se Deus me sela com o seu Espírito Santo, este selo é para o resgate da propriedade, quando Ele voltar. E eu preciso ter convicção e certeza disso. Vamos passear aí por alguns textos rapidamente. Romanos 5:5. Você pode anotar, depois você lê o texto com mais calma. Olha esse texto que Paulo diz aqui: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é o quê? É dado em conta-gotas? É despejado um pouquinho? Não, é derramado. Fecha teu olho um pouquinho agora e pensa numa cachoeira, num jarro cheio, e esse jarro sendo derramado sobre o teu coração. O amor de Deus sendo derramado no teu coração por meio do Espírito Santo que foi outorgado a você. Esse Espírito o Senhor te deu. Este é o senso de você pertencer a Ele. E esse derramado amor de Deus não cessa. Esta é uma fonte inesgotável, é o Espírito de Deus que existe em mim, e é uma fonte inesgotável. Lá no capítulo 8 de Romanos, verso 15 a 17, o apóstolo Paulo escreve: porque não recebestes, presta atenção nisso aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo fala que o Espírito que nós recebemos foi o Espírito da liberdade, o Espírito da vida e não o Espírito de escravidão. E esse Espírito diz para você todo dia, você tem ouvido a voz desse Espírito dizendo: você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Ou você vai para Deus e você só ouve acusação, só ouve Deus te cobrando, só ouve Deus apontando o dedão no teu nariz. Se isso acontece na tua vida espiritual, você não está lendo a palavra. Você não está entendendo que esse Espírito que habita em você é um Espírito que diz todo dia para você e te dá segurança e garantia a respeito do teu futuro.
Mas ali Paulo fala também sobre o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo é o selo, é a marca, é o carimbo, mas também é o Espírito da promessa. Este foi o Espírito prometido lá no Antigo Testamento, e é o Espírito prometido hoje na Nova Aliança. E quando acontece lá em Atos 2, o Pentecoste, o que a gente vê ali é que Pedro diz que se cumpriu uma profecia dada por Joel. E a profecia de Joel foi: eu vou derramar sobre toda a carne do meu espírito. Olha de novo a palavra derramar. Quando você derrama assim, um pouquinho só. Ou você derrama assim, né? Derramar é muito. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne no Pentecostes. Esse Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que tem essa aliança. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha o fogo aparecendo aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que aconteceu nesse derramar do Espírito Santo? Todos ficaram cheios. Deus derrama e a gente se enche da presença e do Espírito de Deus. Ainda Jesus, lá em João capítulo 7, ele estava no último dia da festa, a festa dos tabernáculos, e Jesus então vê uma cerimônia que acontecia nesse último dia, no 8º dia da festa, que era quando os sacerdotes traziam jarros de água do tanque de Siloé e jogavam em cima do altar, como um sentido de purificação. E Jesus estava nesse dia vendo os sacerdotes jogando aquela água que escorria por cima do altar, e Jesus diz as seguintes palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Faz diferença isso? Faz ou não faz? Porque de fora para dentro você não tem controle, mas de dentro para fora você tem. Você pode ir para essa fonte a qualquer hora, porque ela está lá. E Jesus está falando: quem crer em mim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Pensa na força de um rio, pensa no poder de um rio, nesses tempos de águas que descem, né? Que a gente vê as ruas se transformando em rio, a força da água, a água da vida. Alguém pode ter sede tendo um rio desse dentro dele? Impossível. Esse foi o Espírito prometido. Mas aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre o penhor, o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. E penhor é o pagamento de uma parcela, garantindo que todas as demais parcelas serão pagas. Jesus já fez este primeiro pagamento na cruz, ou seja, isto te garante que Ele vai pagar todas as parcelas, até que chegue aquele dia, e que Ele vai trazer você para junto dEle. Penhor é alguma coisa que me dá o direito real de garantia, é um objeto
Nesse caso aqui não é objeto, é uma pessoa, é o Espírito Santo que me garante uma herança. Se você tem o penhor, você tem garantia de uma herança. E Paulo está falando que o Espírito Santo é penhor. E essa garantia é porque foi feito um contrato com a gente, foi feita uma aliança. E Jesus quis garantir essa aliança. E a garantia dessa aliança foi Ele dar o seu Espírito sobre nós, nos selar com o Espírito Santo da promessa. Pense todo dia que você tem um penhor aí. Você tem uma garantia da vida eterna. Você tem uma garantia de que aquele Jesus que te salvou virá para te levar para a eternidade. Ele está contigo hoje por meio do Espírito Santo. Mas existe um resgate dessa propriedade, porque nós pertencemos a Ele. E Ele nos promete uma herança. E eu tenho o penhor dessa herança, que é o Espírito de Deus, que habita em mim. O apóstolo Paulo ainda fala aqui sobre o Espírito de vida. Ele diz: depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Depois de terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que acontece quando alguém ouve o evangelho da salvação e crê? O que acontece com essa pessoa? Ele é salvo, o que mais? Liberto, o que mais? Ele é o quê? Selado, o que mais? Transformado, o que mais? Oi? Purificado. Como nós estávamos, como a palavra de Deus fala que nós estávamos na nossa vida sem Cristo? Mortos. Sombra da morte. Mortos no pecado. Nós cremos no evangelho de salvação. Deus colocou o Espírito de vida. Deus soprou de novo. Lembra lá no Éden? Deus cria o homem do pó da terra, faz um boneco de barro. E aquele era um boneco de barro, porque não tinha fôlego de vida. Mas diz que Deus soprou o fôlego de vida. Deus fez o quê? Deus colocou o Espírito dele na vida deste homem, para que ele pudesse ser alma vivente. O que aconteceu com o pecado? O pecado nos apartou de Deus. O Espírito de Deus foi tirado de nós. Nós podemos andar por aí, respirar, falar, fazer muitas coisas, mas se nós não estamos unidos com Cristo, nós estamos mortos. Somos como um bando de zumbi andando por essas ruas. Mas quando encontramos Cristo e somos selados, o Espírito de vida é soprado de novo aqui, ó. E eu tenho vida pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que me dá vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É o Espírito de Deus que vive através de mim agora. Ele me deu vida. Eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. O Evangelho promete vida para quem está morto. Quem não reconhece que está morto não precisa do Evangelho. Se eu acho que minha vida está legal do jeito que está, você não precisa do Evangelho da salvação. Tem um texto muito conhecido lá em Ezequiel 37, que é o texto do Vale dos Ossos Secos. Já ouviu falar sobre esse texto aqui? Vale dos Ossos Secos. Esse é um texto muito intrigante, aonde Deus leva Ezequiel e mostra para ele um grande vale de ossos sequíssimos. Pensa em osso seco. Tenta imaginar essa cena. Um vale cheio de osso. Não há vida naquele lugar. Osso seco é a morte ao extremo. É a morte consumada, sacramentada. E daí Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Pergunta difícil, hein? E Ezequiel responde o quê? Sei não, Deus. Você sabe?
E aqueles ossos representavam o povo de Deus, a nação de Israel. E daí Deus diz assim para Ezequiel: profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E depois, um pouco mais para frente, ele vai dizer: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vós vivereis. E de repente Ezequiel começa a ver aqueles ossos tendo carne e músculos e corpo e movimento, porque foi profetizado espírito de vida. Queridos, a igreja de Jesus Cristo está nesse mundo hoje, neste mundo que é um vale de ossos secos, para fazer o quê? Para chorar junto com quem está se lamentando? Ou para se levantar e profetizar vida sobre esses ossos? Se eu creio em Jesus, se eu sou selado pelo Espírito de Deus, eu não posso me aquietar quando eu vejo um vale de ossos, porque Deus está falando para mim: profetiza sobre esses ossos. E daí você pode pensar no extremo da dificuldade, né? Porque osso seco, você ver esse osso seco tomando vida é uma ação sobrenatural, e a gente tem visto milagre acontecendo. Sopro de vida tem sido soprado sobre gente que estava morta. Vera, profetizando vida, espírito de vida. Agora pense como está a minha vida hoje, com esse espírito de vida em mim. Você está mais para moribundo, para morto, ou você está cheio do espírito de vida? Esse espírito de vida está em mim. Esse espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, foi este poder que agiu em Jesus e que age em mim e em você hoje. Existe alguma coisa impossível, meu irmão, para Deus? E aqui o apóstolo Paulo descreve quem é o Espírito: selo. Ele é o Espírito prometido, o penhor, o Espírito de vida. Agora eu quero falar rapidamente sobre como que a gente se relaciona com esse Espírito de vida. Como que você está se relacionando com esse Espírito de vida que está aí dentro de você? Como que é o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que fez do teu corpo o seu templo? Quando aquela mulher samaritana pergunta para Jesus: Jesus, onde é que é o lugar certo para adorar? Jesus disse: virá o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Hoje à tarde eu estava lá lavando a louça e tendo um tempo de adoração e de louvor. Foi nesse momento que eu gravei o vídeo, cheio de espírito, lavando louça. Olha que benção. A mulherada, conselho para as mulheres, né? Os homens também, que fazem tarefa de casa, né? Como é que você está se relacionando com esse espírito de vida? Ai, amanhã, segunda-feira, vou ter que encarar aquele patrão, vai começar tudo de novo. E o espírito de vida fica onde? Aquilo que você declara com a tua boca é aquilo que você vive. Profetiza esse espírito de vida que está dentro de você, que é um rio de água viva que corre de dentro de você. Primeira forma da gente se relacionar com o Espírito Santo é a gente ser convencido por Ele, porque Ele está aqui, gente. Às vezes a gente ora assim, né? Já viu a gente orando: Senhor, gente, o Espírito Santo está aqui, ó. Ele está dentro de mim. E daí a gente ora assim: Deus, o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Você acha que tem alguma coisa que acontece na sua vida que Ele desconheça? Será que existe algum pensamento que passe pela sua cabeça que o Espírito Santo, nem percebi? Será que existe alguma palavra que sai da sua boca
que o Espírito Santo não perceba? E aí o primeiro relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo, de deixarmos ser convencidos por Ele. Porque a nossa natureza, ainda a gente tem aquela natureza maldita do pecado. Essa natureza ainda está em nós. Mas glória a Deus que a gente tem o Espírito de vida. E esse Espírito de vida fala com a gente de uma forma bem tranquila, não é verdade? Quem já ouviu aquela vozinha do Espírito Santo? Não faz assim. Não fala isso. Se arrepende. Reconheça o seu pecado. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Ele está pertinho da gente. Para falar baixinho, não precisa gritar. Ele fala baixinho, ele sussurra no ouvido. Jesus disse: eu enviarei para vocês o Espírito Santo da verdade, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que me convence. E eu preciso me deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, diz a Bíblia, não endureça o teu coração. Se arrependa. Ele está te ajudando. Ele está cuidando de você. Ele não está querendo que você se envolva no emaranhado do pecado. Ele quer te ajudar a se livrar do pecado. No mesmo momento que o pecado entra no teu coração, na tua mente, ou sai da sua boca, ou sei lá o que acontece, o Espírito de Deus quer que você se livre dele, para que aquele veneno não te contamine. Lá em Atos capítulo 7, verso 51, esse é o discurso de Estevão. Lembra de Estevão, né? Aquele homem que morreu lá, apedrejado, temente a Deus. E olha o que ele diz ali, ele diz diante do sinédrio, diante dos religiosos da época, ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Vocês também resistem ao Espírito Santo, como seus pais. Que a gente comece a se relacionar com o Espírito, deixando Ele nos convencer. E quando o Espírito de Deus nos convence, nós nos arrependemos. E nós buscamos que Ele mesmo transforme a nossa vida. Uma segunda maneira da gente se relacionar com o Espírito é sendo santificado por Ele. Esse é um próximo passo, depois de eu ser convencido. Porque eu me convenço do pecado, eu me arrependo do pecado, e agora eu sou santificado no Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas: digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai de moto no Espírito. Andai de carro no Espírito, andai de ônibus no Espírito, andai no seu trabalho no Espírito, andai na sua casa no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É esse convite desse Espírito aqui, que a gente ande com Ele, porque se nós andarmos com o Espírito de Deus, nós não cederemos às paixões da carne. Santificação é permitir ao Espírito Santo controlar a minha vida, controlar as minhas atitudes, controlar os meus pensamentos, controlar as minhas palavras, controlar aquilo que eu vejo. Isto é santificação. E não é uma obra minha, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Obviamente eu preciso tomar posição, eu preciso ouvir o que o Espírito Santo me fala. Se eu me convenço daquilo que Ele está apontando na minha vida, e eu me arrependo, eu sou santificado por esse Espírito. A obra da santificação, ela é completamente do Espírito Santo. Em terceiro lugar, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, sendo incendiado por Ele. A Bíblia fala que o Santo Espírito é como um fogo
O que tinha na cabeça daqueles crentes que estavam lá no cenáculo em oração, quando aconteceu o Pentecostes? Línguas como de fogo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Alguém diz: onde o Espírito está, ele queima. Onde o Espírito está, ele queima. Pode ser num culto, pode ser numa célula, pode ser no teu quarto de escuta, na sua casa, no seu tempo de oração na madrugada. O Espírito Santo queima. E eu preciso desejar ser incendiado por esse fogo. Porque o fogo não só aquece, mas o fogo também depura, né? Quando eu chamo pelo Espírito Santo na minha vida e me deixo incendiar por Ele, Ele vai com foguinho queimando tudo que é ruim dentro de mim, né? Manda fogo, Jesus. Tem até canto, música, né? Manda fogo, Senhor, manda fogo. Porque o fogo depura, o fogo purifica, o fogo queima coisa que não presta. Eu preciso ser incendiado por esse Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, ele exorta a igreja numa frase muito curta, ele dá vários conselhos, e aqui ele diz: não apagueis o Espírito Santo, porque ele é o fogo, ele é o fogo que queima, ele é o fogo que ilumina, ele é o fogo que aquece, ele é o fogo que purifica. Não apague. Não apague este fogo. Não jogue um balde de água fria na ação do Espírito Santo na tua vida. Nós precisamos entender o que isso significa. Reconhecer a obra de Deus na nossa vida, através da vida do meu irmão. Porque eu posso muitas vezes apagar o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo vai vendo que eu não vou dando bola para ele, eu não vou sendo incendiado por esse fogo, dizendo: Senhor, queima, Senhor, acende esse fogo. Você já tentou fazer churrasco com carvão úmido? Não pega de jeito nenhum aquele fogo. A gente precisa orar pedindo: Senhor, me incendeia. Se a tua vida está meia boca, meu querido, você não tem vontade de orar, você não lê muito a Bíblia, você está insensível com as coisas que estão acontecendo, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, você fica questionando: onde é que está Deus no meio de tanta desgraça? Falta fogo. O Espírito está se apagando dentro de você. Você está jogando uns baldinhos de água no Espírito Santo. E por fim, também em Efésios, um pouquinho mais para frente, o apóstolo Paulo vai aconselhar aquela igreja, dizendo o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou como tolos, ou como insensatos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo nos exorta aqui, e aqui é uma ordem, é um imperativo: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos deste Espírito. Busquem ser cheios do Espírito Santo. Sejam cheios desse Espírito. Isso tem a ver com não termos o controle.
Ele compara isso à embriaguez, e ele fala: não vos embriagueis com o vinho. O que o vinho ou a bebida faz com a gente? Ela assume o controle da nossa vida. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. Se embriaguem com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, deixem que o Espírito controle você. Deixa que o Espírito te governe, te dirija. Ele usa uma expressão aqui curiosa, que dá uma pregação essa expressão, quando ele fala remindo o tempo. Às vezes a gente entende equivocadamente essa expressão aqui. Às vezes a gente fala: não, tem que remir o tempo, tem que fazer as coisas rápido, tem que decidir o que eu vou fazer ou não vou fazer. Não é esse o sentido desta palavra. Ele está falando que o sábio, aquele que busca a vontade de Deus, ele compra o tempo oportuno que foi concedido para você. A palavra que ele usa aqui para tempo é kairos. E kairos não tem a ver com o nosso tempo relógio, tem a ver com o tempo de Deus. Eu preciso comprar este tempo de Deus, este tempo oportuno hoje, viver de uma maneira sábia. O que Deus está querendo de nós como igreja? E daí eu fico perdendo o tempo cronos, e eu fico perdendo o tempo kairos. O sábio, ele vai remir o tempo. O sábio vai buscar esta vontade de Deus, o kairos de Deus para a sua vida hoje. Ele não vai deixar a sua vida ser levada por qualquer vento, para qualquer rumo. E quando a gente está cheio do Espírito, queridos, tudo é possível acontecer. Agora eu quero fazer desta palavra uma prática. Não adianta a gente ouvir e achar tudo isso muito maravilhoso. Nós precisamos buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei como que é o seu, mas a partir de hoje esse relacionamento com o Espírito Santo vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus. Você vai começar a entender este espírito de vida, essa promessa que está sobre a tua vida, este selo que é o Espírito, esse rio que jorra de dentro de você, e você não vai falar mais: eu não posso, eu não consigo, a carne é fraca, eu não venço o pecado. Você não vai mais falar essas coisas, porque o Espírito de vida está em você, e você vai começar a buscar ter um relacionamento com esse Espírito Santo. Tem um livro que foi muito conhecido um tempo atrás, e eu não vou tratar aqui do conteúdo dele, mas o título do livro era muito intrigante: Bom Dia, Espírito Santo. Talvez a gente tenha que começar assim, para a gente ter uma relação bem próxima, dar bom dia para o Espírito Santo. Eu faço isso. Eu tenho um arquivo no computador, onde eu tenho meu tempo com Deus, eu registro tudo que Deus fala comigo, e eu falo: bom dia, Senhor, que maravilha ter acordado para viver esse novo do Senhor. A gente vai poder levantar cada dia e dizer: bom dia, Espírito Santo de Deus que habita em mim. É a garantia, é o selo. E a Bíblia, lá em Atos, vai falar sobre o poder do Espírito. E sabe qual é a palavra quando é usada lá? Poder do Espírito, dunamis. Dunamis é a palavra grega que origina a nossa palavra dinamite. O que se faz com uma dinamite? Explode rocha. Este é o poder do Espírito Santo, é o poder dunamis. E esse poder habita em nós, por meio desse Espírito Santo. Por isso que Jesus fala: aqueles que creem em mim tomarão algo mortífero e não causará nenhum dano, pegarão em serpentes e não morrerão, orarão por mortos e esses ressuscitarão. Por isso que a Bíblia fala desse poder, não é porque eu sou crente, porque eu oro, porque eu jejuo, não, porque eu tenho em mim o Espírito de Deus, e quando eu aciono esse Espírito de Deus, e eu me encho dele, através da oração, do jejum, da palavra, da comunhão, essa dinamite está dentro de mim.
E daí eu vou lá, coloco uma dinamite numa situação que está um caos. E eu acendo aquela dinamite e pá, explode. E de repente as coisas improváveis e impossíveis acontecem. Porque o Espírito de Deus age. Eu não sei você, mas eu quero viver essa vida aí mais ainda do que eu já tenho experimentado.